Bom dia, meus amigos, sejamos todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo da doutrina espírita para começar o dia de hoje. E a nossa reflexão hoje vai estar embasada no capítulo 16 do livro Amizade, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Meimei. O capítulo 16 é intitulado O Instante Dourado. Meimei vai nos fazer caminhar pelos nossos próprios passos com um olhar atento. E vai nos levar primeiro a pensar sobre os momentos em que as nossas forças se exaurem, quando as nossas energias se esgotam. E nós somos convidados a perguntar a nós mesmos quais são os principais motivos que fazem a nossa energia se exaurir. Normalmente, nos lembra os bons espíritos, que as nossas forças se esgotam quando nós não respeitamos o nosso próprio limite. E isso leva a uma outra reflexão. Será que eu conheço o limite que eu tenho? Porque como que eu posso respeitar um limite que eu não o conheço? Então é muito importante esse autoconhecimento, esse respeito a si mesmo, para que as nossas forças não se esgotem e caiamos ou no desânimo, ou no desespero, ou na ira, porque são despertados em nós reações muito negativas quando as nossas forças se esgotam. Às vezes queremos ficar só quietos, em silêncio, deitados. Não, não é isso que Deus quer para a gente. Mas nós temos um segundo motivo para que as nossas forças possam se esgotam, né? Que é a tentativa de ser Deus. Eu quero ser Deus da minha vida. Eu já não aceito mais ser a criatura, eu quero ser o Criador. Eu quero ser o Pai e não o Filho. Então eu não quero me abandonar no colo desse Pai amoroso que é Deus e deixar com que Ele cuide de mim. Eu não quero deixar com que suas leis sejam impostas à minha vida. Eu quero criar leis próprias para mim. Eu não quero que a vida seja conduzida de acordo com a sabedoria divina, mas em conformidade com a minha. Então isso faz com que a nossa energia acabe, porque é um esforço muito grande e que não vai levar a lugar nenhum. Às vezes é muito difícil a gente confiar em Deus porque nós já fomos desiludidos, mal amparados aqui na vida encarnada. Às vezes tivemos uma relação com aqueles que deveriam nos proteger como pais, que não foi aquela que nós precisávamos ou nós esperávamos deles. Mas nós não podemos comparar a imperfeição humana com a perfeição divina, porque tudo o que em Deus buscamos somos supridos, menos essa necessidade de sermos alimentados em nossa infância espiritual. Deus, ele vai nos fazer amadurecer. E a vontade dele é sempre melhor do que a nossa. E para isso, a gente pode imaginar se todas as nossas orações fossem acolhidas por ele e executadas por ele, todos os nossos pedidos, quanta coisa boa teria sido privada da nossa vida, quanto esforço reconhecido teria sido para nós algo não vivenciado, porque Deus nos deu as forças e nós buscamos aquilo que a gente tinha como objetivo. Não caiu de graça. E esse sentimento de conquista, de dever cumprido, é muito bom. Depois, Meimei vai nos levar a refletir sobre as enfermidades. E sobre isso, Jesus mesmo, no capítulo 5 do Evangelho de Lucas, já nos fala que os sãos não têm necessidade de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. As enfermidades do corpo são para nós o reflexo, em muitas vezes, ou em sua maioria,
de uma alma também doente, de um espírito necessitado de socorro e que traduz na matéria aquilo que antes já foi marcado em seu espírito, em seu perispírito, melhor dizendo. Então precisamos de recorrer àquele que tem condição de reajustar a nossa vida física e espiritual. E essa pessoa é Jesus. E Emmanuel nos fala assim no livro Caminho, Verdade e Vida, lição 79. A cura de nossos espíritos doentes e paralíticos é mais importante, porquanto se efetua com vistas à eternidade. Então, frente à enfermidade, à doença em nós ou em quem amamos, porque ninguém adoece sozinho, aquela pessoa que convive com pessoas doentes também adoecem e precisam de amparo e cuidado. As pessoas que cuidam dos doentes necessitam ser acolhidas, amparadas, porque não é uma missão fácil. Mas nós temos que pensar que tudo isso reflete a necessidade da cura de um espírito. E vale a pena nos esforçarmos para isso. Nos esforçarmos nesse caminho. Porque tendo em vista que daqui para a eternidade no porvir, nós estaremos vivos. Então que estejamos cada vez melhores. Depois o e-mail vai nos fazer refletir sobre os desânimos, que muitas vezes bate à porta do nosso coração, na porta das nossas ações. E aí a gente vai voltar em Jesus. Em Lucas capítulo 9, versículo 23, ele fala assim: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz de cada dia e siga-me. Então, Jesus vai falar assim: olha, quer seguir o Evangelho? Pise nos passos onde eu já deixei as marcas de minhas sandálias, porque o caminho já percorrido por mim te mostra o caminho de ascensão espiritual. Mas para isso tem algumas renúncias a serem feitas. E essa renúncia é a renúncia de si mesmo. É a renúncia do seu ego. É a renúncia de se considerar a superioridade de si sobre o outro. E tome sua cruz. Nós não abandonamos a nossa cruz para seguir Jesus. A nossa cruz vai junto conosco. Nós evangelizamos as nossas dores. Nós evangelizamos nosso sofrimento. As nossas cruzes são parte integrante de nossa vida, que vai ser desvencilhada, vai ser superada à medida que nós melhoramos moralmente nesse segmento do Cristo. E Paulo, no livro Paulo e Estevão, também experimenta momento de desânimo. Mas Abigail, já em espírito, orienta que frente ao desânimo, frente à dificuldade, existem alguns passos a serem dados. E ela resume assim: ama, trabalha, espera e perdoa. Nessas 4 palavras, nós temos toda a tratativa para a nossa encarnação não se perder. Amemos sem limite, trabalhemos à medida de nossas forças para o bem, esperemos em Deus o melhor desenrolar de nossas vidas. Aguardemos o tempo da ação correta. Não é de imediatismo que se faz uma encarnação bem-sucedida. E vamos perdoar a nós mesmos e aos outros, para que o peso de nossa cruz seja mais leve e suportável devido às nossas fracas forças. E quanto a isso, o Evangelho segundo o Espiritismo, também no capítulo 5, nos lembra assim: quando Cristo disse, bem-aventurados aflitos, o reino dos céus lhe pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, que ocupam tronos, quer jazem sobre a palha. Mas poucos sabem sofrer bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus,
O desânimo é uma falta. Então, sofrer, todos nós que estamos encarnados sofremos. E não existe medida para a dor. A dor é de quem a sente. Então é muita irresponsabilidade da nossa parte quando a gente quer medir a dor do outro. A dor do outro a gente acolhe junto com a pessoa, mas a gente não mede, a gente não põe numa régua. E não desanimar é uma virtude de coragem frente à vida, que a gente tem que ter com a gente, mas que a gente também tem que fomentar no outro, que chega até nós com resquícios desse desânimo. Que saibamos sofrer. Depois Meimei vai falar para a gente sobre as dificuldades, né, continuando aí que elas são inerentes à vida, mas que mesmo assim, nelas nós percebemos a ação de Deus. E por fim, Meimei vai falar para a gente sobre o abandono, que muitas vezes temos a vontade, né, de executar esse abandono dos deveres que sejam o caminho de seguir. Então, quando eu quero abandonar aquilo que é meu dever, e o Evangelho segundo o Espiritismo vai nos lembrar sobre a importância do dever. Lá no capítulo 17, item 7. E fala assim pra gente: o dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta a angústia da luta. É austero e brando, pronto a obrar-se mais diversas complicações. Conserva inflexível diante das suas tentações. Ou seja, o dever é o dever. O dever, ele vai nos acompanhar indiferente do estado de nosso espírito. Vai nos acompanhar indiferente das nossas reações emocionais. Então, abandoná-los é irresponsabilidade perante a vida e perante a mim mesmo, perante ao outro. Então, frente a todas essas reflexões, frente a todas essas sugestões de reflexão que Meimei nos faz, é que ela fala que brota um instante dourado para o testemunho da nossa fé. Então vamos à mensagem de Meimei. Um instante dourado. Quando a situação se te revele difícil e as forças te pareçam exaustas, quando a enfermidade se instale nas energias, semelhante a uma sombra que não consegues extinguir, quando o desânimo te procure, sugerindo-te a desistência dos encargos que abraçaste, quando as dificuldades se multipliquem, criando-te embaraços e lutas, quando as complicações surjam tamanhas que o abandono dos próprios encargos se te afigure como sendo o caminho a seguir, então haverás atingido o instante dourado para o testemunho de tua própria fé. Porque servindo e agindo em meio a cansaço e tribulação, podes guardar a certeza de que, pelas ocorrências do trabalho, Deus chegará em teu caminho com o socorro imprevisto e com a inesperada luz. Meus irmãos, que tenhamos todos nós um bom dia e que Jesus nos abençoe.